E se eu te dissesse que, neste exato momento, há armas em órbita com poder de destruição comparável a um ataque nuclear, só que silenciosas, invisíveis e prontas para agir em segundos? A guerra que você imaginava ser de filmes já começou, mas ela não faz barulho. Por que os noticiários não falam disso com mais frequência? E o que está realmente acontecendo acima das nossas cabeças enquanto seguimos com nossas rotinas terrestres? Neste vídeo, você vai entender como funciona o campo de batalha mais discreto e estratégico do planeta, o espaço. Vamos mergulhar em uma sequência de descobertas surpreendentes, onde tecnologia de ponta, espionagem em tempo real e projetos secretos desafiam nossa noção de segurança. Com uma mente aberta, você vai ver que a guerra do futuro já começou, e ela está bem mais próxima do que parece. Imagine uma barra metálica, sem explosivos, sem fumaça, sem ruído, caindo do céu a mais de 20 vezes a velocidade do som. Isso não é ficção científica, é o conceito real por trás das chamadas Rods from God, ou varetas de Deus. São hastes de tungstênio lançadas do espaço, com o tamanho de postes de luz e peso suficiente para transformar qualquer ponto da Terra em uma cratera. A destruição vem unicamente da força bruta da gravidade multiplicada por uma aceleração absurda. É como transformar um satélite em uma versão orbital de um martelo divino. A ideia ganhou tração durante a Guerra Fria, mas voltou com tudo nos bastidores dos programas espaciais militares. Essas armas são praticamente impossíveis de interceptar porque não emitem sinais antes de cair. E quando alguém percebe, já é tarde demais. Ao atingir o solo, a energia liberada equivale a um ataque aéreo convencional, mas com rastreabilidade mínima. Nem radar consegue captar a tempo. O curioso é que não há proibição explícita no uso desse tipo de armamento, já que não envolve armas nucleares. É uma brecha legal e estratégica ao mesmo tempo. Outro detalhe que impressiona: os alvos podem ser extremamente específicos. Um silo de mísseis, uma base inimiga secreta, um laboratório subterrâneo. Tudo isso pode ser aniquilado com precisão cirúrgica e sem alertar o planeta inteiro com um cogumelo nuclear. A ousadia do conceito está justamente em usar leis da física como arma, uma visão pragmática da destruição. E se você acha isso coisa de supervilão, saiba que o projeto já foi simulado por engenheiros da Força Aérea do ZUA sob o codinome Project Thor. Um pequeno satélite, aparentemente inofensivo, orbita a Terra em silêncio. Mas dentro dele, uma cápsula selada aguarda milhares de drones em miniatura, prontos para serem lançados a qualquer momento. Basta um comando remoto e, em poucos minutos, enxames tecnológicos descem como um véu metálico sobre áreas estratégicas. Eles podem mapear, espionar, sabotar ou até atacar, tudo em tempo real. É como transformar o espaço em uma base aérea invisível, sempre pronta para agir sem aviso. Esses enxames têm comportamento de cardume, se espalham, se comunicam entre si e se adaptam ao terreno. Em guerras modernas, podem ser usados para monitorar tropas, identificar alvos com precisão ou bloquear movimentações do inimigo. Já houve testes nos quais drones foram lançados de grandes altitudes com total autonomia, navegando por quilômetros antes de alcançar o objetivo. O curioso é que eles não precisam explodir. Só o fato de estarem presentes já muda o jogo psicológico no campo de batalha. É uma nova forma de pressão tática. Mas o verdadeiro trunfo está na velocidade. Enquanto uma operação tradicional pode levar horas ou dias, os drones descem direto do espaço e agem em questão de minutos. Isso muda completamente o conceito de tempo de resposta em conflitos. Agora pare por um segundo e pense: se uma cápsula tão pequena pode liberar centenas de máquinas inteligentes em qualquer parte do planeta, o que será que anda circulando lá em cima só esperando o sinal verde? E mais importante, quem está no controle do botão que as libera?
Nem todos os satélites estão ali para enviar sinal de TV ou prever o tempo. Alguns orbitam com uma missão muito mais sombria: eliminar outros satélites. Esses assassinos espaciais viajam em formação, camuflados entre equipamentos civis, esperando o momento certo para atacar. Com mísseis acoplados ou braços robóticos, eles podem desativar sistemas de comunicação, navegação ou espionagem com um único disparo. É um ataque silencioso, limpo e devastador, como apagar uma estrela do céu, só que com propósito militar. Pouca gente sabe, mas já existem registros de satélites capazes de mudar de órbita e perseguir alvos específicos. Eles parecem inofensivos, até se aproximarem demais e desligarem um rival com precisão matemática. A destruição acontece no vazio absoluto, sem ruído, sem testemunhas, só um apagão súbito em algum radar terrestre. Agora imagine isso se multiplicando por dezenas em órbita, formando uma rede invisível de caça espacial. E isso é apenas o começo, porque os verdadeiros protagonistas dessa corrida cósmica ainda estão se posicionando. Ao contrário do que muitos pensam, a corrida espacial nunca acabou, ela apenas trocou de roupa. Se antes era sobre pisar na Lua, hoje é sobre quem controla os céus acima da Terra. Estados Unidos e China lideram esse duelo silencioso, investindo bilhões em satélites militares, tecnologias furtivas e armamentos orbitais. A disputa é estratégica. Quem dominar o espaço, domina o resto. A Rússia ainda participa, mas em ritmo mais lento e com menos ousadia tecnológica. O tabuleiro está montado e cada lançamento tem peso de uma jogada de xadrez. A nova etapa dessa corrida não é para impressionar o público, e sim para garantir supremacia global. E o mais intrigante é que tudo acontece longe das câmeras, entre reuniões fechadas e lançamentos noturnos. Os satélites já não são apenas ferramentas, são peças de guerra, olhos vigilantes e mãos invisíveis. Essa tensão crescente lá no alto tem consequências diretas aqui embaixo, porque quando as potências olham para o céu com opção militar, o próximo passo pode vir sem aviso e com impacto global. Quando o então presidente Donald Trump anunciou a criação de uma força espacial, muita gente riu, mas o que parecia uma piada virou uma das estruturas militares mais estratégicas da atualidade. A US Space Force nasceu em 2019 com uma missão clara: transformar o espaço em um domínio de guerra real, não apenas uma extensão de satélites de apoio. Com milhares de unidades já em operação, a meta é garantir total superioridade sobre qualquer ameaça em órbita. E isso inclui desde rastreamento até armamento direto. O curioso é que essa nova força não se limita a proteger satélites. Ela também planeja interferir, atacar e neutralizar ameaças com precisão cirúrgica. O espaço, que já foi um símbolo de colaboração científica, agora se torna um território de vigilância e prontidão constante. A força espacial opera em silêncio, longe dos holofotes, mas sua presença já mudou a dinâmica militar global. Afinal, quando se cria uma instituição inteira dedicada ao combate nas estrelas, é sinal de que o jogo está ficando sério. E a próxima jogada pode estar sendo preparada neste exato momento. Você consulta o GPS no celular e nem imagina que por trás daquele trajeto simples até o mercado, existe uma rede militar operando no espaço. O sistema de posicionamento global foi criado pelos Estados Unidos com fins estratégicos, só depois ganhou uso civil. Cada rota, entrega, mensagem de voz ou previsão do tempo depende de satélites que também guiam mísseis, drones e tropas em zonas de conflito. A mesma tecnologia que localiza seu carro é usada para lançar ataques a alvos com precisão milimétrica. Além disso, satélites observam o clima, monitoram florestas e até preveem desastres naturais, mas também identificam movimentações de tanques, detectam explosões nucleares e supervisionam campos de batalha inteiros. Essa dualidade é o que torna tudo mais delicado. O que parece pacífico pode se transformar em ferramenta bélica com um simples clique. O cotidiano e a guerra dividem a mesma rede. E se ela for sabotada, todo o sistema, civil e militar, entra em colapso. E é exatamente por isso que proteger o espaço virou prioridade.
O espaço virou uma espécie de condomínio superpovoado, e a culpa, ou mérito, é da tecnologia. Com a chegada de empresas como SpaceX, o custo para lançar satélites despencou. Resultado, milhares de novos dispositivos em órbita baixa, formando verdadeiras constelações artificiais. Esses satélites fazem de tudo. Fornecem internet, observam o clima, rastreiam navios, espionam bases e controlam transações financeiras. A descoberta aqui é simples, mas poderosa. Nunca estivemos tão conectados, nem tão vulneráveis. Com tanto equipamento voando ao redor da Terra, o risco de colisões aumentou. E não estamos falando só de acidentes. Qualquer ataque ou falha pode desencadear um efeito dominó catastrófico. Um simples impacto entre satélites pode criar nuvens de detritos letais, como estilhaços girando a mais de 20.000 km/h. O céu está ficando lotado e imprevisível. E em meio a esse caos controlado, surge uma nova arma invisível, a vigilância em tempo real, onde cada imagem captada pode significar a diferença entre paz e conflito. Antes mesmo que um míssil deixe a plataforma de lançamento, satélites de vigilância já podem detectá-lo. Eles usam sensores infravermelhos para captar o calor gerado por motores em ignição, mesmo os hipersônicos, que viajam mais rápido que uma bala de fuzil. O segredo está em detectar movimentos minúsculos em locais estratégicos, como desertos, bases navais ou silos subterrâneos. A ideia é simples, mas genial. Quanto mais cedo você vê, mais tempo tem para reagir. E nesse jogo, segundos valem vidas. Constelações de satélites em órbita baixa estão sendo desenvolvidas para garantir esse tempo precioso. Elas se comunicam entre si e com sistemas terrestres, criando uma rede de defesa quase instantânea. Esse tipo de monitoramento pode acionar escudos antimísseis, deslocar tropas ou mesmo lançar contra-ataques. É um olho que nunca dorme, operando 24 horas por dia. Mas, se ver o inimigo primeiro já é uma vantagem, imagine poder cortar completamente sua capacidade de comunicação. Imagine um exército moderno sem GPS, sem rádio, sem internet segura. Parece improvável, mas basta derrubar alguns satélites certos e todo o sistema entra em colapso. É que as forças armadas do mundo dependem desses satélites para coordenar movimentos, guiar mísseis, trocar informações sigilosas e até sincronizar ataques simultâneos. São como fios invisíveis que ligam generais a soldados, submarinos a aviões, comandos secretos a operações remotas. Cortar esse fio é como apagar a mente de um organismo inteiro. O detalhe mais preocupante são poucos os satélites realmente críticos, e todos estão mapeados por potências rivais. Um ataque cirúrgico pode causar um efeito dominó em plena guerra. Já existem simulações mostrando como a perda de 3 ou 4 satélites pode paralisar a defesa de um país inteiro. Por isso, proteger esses ativos virou prioridade máxima. Mas há quem prefira atacar de outro jeito, sem estilhaços, sem lasers, apenas bagunçando os sinais e enganando sistemas. A guerra invisível começou. E ela não precisa explodir nada. Nem toda arma precisa fazer barulho para causar estrago. Algumas atuam de forma silenciosa, sutil e quase indetectável, como os chamados ataques não cinéticos. Satélites podem ser cegos por lasers que queimam seus sensores ou desorientados por jamming, que bloqueia seus sinais. Há também o spoofing, uma técnica que envia comandos falsos, fazendo o satélite obedecer ordens que nunca recebeu. E claro, os temidos cyberataques, que invadem sistemas e tomam um controle remoto de equipamentos orbitais. Essas táticas são preferidas justamente por não deixarem rastros claros. Quem foi? Quando aconteceu? Como provar? É uma guerra de bastidores, onde o inimigo pode sabotar uma missão sem que ninguém perceba de imediato. E o pior, os alvos não são só militares. Satélites civis, bancos, redes elétricas e até aviões comerciais podem ser afetados. É como lutar contra um fantasma digital que ataca com precisão e se esconde no código. Mas, em certos casos, ele nem precisa se esconder tanto assim. A simples menção a ogivas nucleares em órbita já seria motivo suficiente para gelar qualquer sala de reunião na ONU.
E foi exatamente isso que aconteceu quando a Rússia começou a ser acusada de desenvolver armamentos atômicos espaciais. Embora não tenha colocado uma ogiva no espaço, oficialmente, seus testes e movimentações despertaram um alerta vermelho global. Uma explosão nuclear acima da atmosfera não causaria apenas destruição, mas poderia cegar satélites, queimar redes elétricas e gerar um pulso eletromagnético devastador. Esse tipo de ameaça viola tratados assinados desde a década de 60, como o Tratado do Espaço Exterior, mas em tempos de tensão crescente, tratados viram palavras frágeis diante de interesses estratégicos. Se uma bomba nuclear pode ser escondida no espaço, o equilíbrio global se torna um jogo de blefe. E quando potências voltam a brincar com armas de fim do mundo, o próximo passo costuma ser diplomático, ou, no mínimo, um novo impasse entre gigantes tentando controlar o que não deveria ter dono. Na véspera da invasão russa à Ucrânia, um apagão digital atingiu em cheio os sistemas de comunicação via satélite usados pelas tropas ucranianas. O ataque foi preciso, calculado e devastador. Bastou um código malicioso para paralisar comandos, cortar a internet militar e desorientar unidades no campo de batalha. Tudo isso sem disparar um único míssil. A ofensiva digital, silenciosa e invisível, mostrou que o espaço não é apenas um território físico, mas também um campo de guerra virtual em constante atividade. Esse episódio marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, o mundo viu ao vivo o impacto real de um ataque cibernético vindo do espaço. E a mensagem era clara: quem controla os sistemas, controla o conflito. O mais assustador? Nenhuma blindagem protege contra bits e bytes maliciosos. Essa guerra não precisa de tanques nem aviões. Apenas um teclado, um satélite vulnerável e uma mente estratégica. E enquanto a batalha digital acontece, os mísseis continuam apontados, agora até para o céu. Sim, já existem mísseis que sobem em vez de descer. E eles têm um alvo claro: satélites em órbita. China, Estados Unidos, Índia e Rússia já testaram armas capazes de atingir objetos no espaço com precisão absurda. Quando um satélite é destruído por impacto direto, ele se despedaça em milhares de fragmentos que continuam orbitando como estilhaços hipersônicos. Cada um deles pode perfurar outros satélites, causando mais danos, mais detritos e um ciclo perigoso conhecido como Síndrome de Kessler. Esses testes levantam um dilema estratégico: mostrar força ou arriscar danificar todo o ambiente espacial. Afinal, um único impacto pode colocar em risco até estações espaciais tripuladas. Mesmo assim, os testes continuam, como recados silenciosos entre potências que disputam domínio orbital. É uma espécie de duelo de gladiadores invisíveis, onde cada golpe gera consequências duradouras. E como em todo duelo, há quem prefira se aproximar primeiro, para depois atacar sem levantar suspeita. Alguns satélites não estão apenas observando, eles estão se aproximando. Disfarçados de veículos inativos ou sondas de manutenção, esses equipamentos possuem capacidade de manobra em órbita. Podem se deslocar silenciosamente até um satélite rival, empurrá-lo, desativá-lo ou até capturá-lo com braços robóticos. Em 2022, a China mostrou ao mundo um exemplo disso com o satélite SJ-21, que se acoplou a outro equipamento e o reposicionou para longe. Um gesto técnico ou um teste estratégico? Esse tipo de armamento muda a lógica do conflito espacial. Em vez de destruir, ele manipula. E se um satélite pode ser movido, ele também pode ser sabotado. Imagina um equipamento essencial sendo tirado de sua órbita no meio de uma crise global. A ameaça aqui não é o impacto, mas o controle. E quanto mais controle se ganha, mais possibilidades se abrem para operações furtivas, inclusive aquelas que começam por dentro, escondidas como fantasmas no próprio inimigo. Algumas ideias militares parecem saídas direto de filmes de espionagem, e essa é uma delas. Imagine esconder uma bomba minúscula dentro da estrutura de escape de um satélite inimigo.
Ela permanece ali, adormecida, sem emitir sinais, sem ser detectada por sensores externos. Pode passar anos em silêncio até receber o comando certo. Quando isso acontece, o dano é imediato e localizado, como se o próprio satélite tivesse se autodestruído. Só que, na verdade, foi sabotado de dentro para fora. Essa estratégia representa o auge da dissimulação orbital. Não é necessário disparar nada, nem sequer se aproximar do alvo. Essa arma se esconde dentro do próprio corpo do adversário, como um cavalo de Troia flutuando em órbita. O inimigo só descobre quando já é tarde. E se uma bomba pode dormir dentro de um satélite, o que mais pode estar adormecido por lá, pronto para acordar em plena guerra? A resposta pode estar sendo testada neste exato instante. O problema é que, sem regras claras, tudo vira a zona cinzenta. Quem está certo? Quem está escondendo algo? Qual tecnologia já cruzou a linha vermelha? O Conselho de Segurança tenta manter a aparência de ordem, mas por trás das cortinas, o jogo é de desconfiança pura. E quando não há consenso nem transparência, a única certeza é que a próxima jogada será feita no escuro, provavelmente longe da Terra, mas com impactos bem aqui embaixo.